Muito bem, pessoal, retomando aí, já estão aí? Já estão me vendo? Retomando aí a nossa aula, esperando aqui só o vídeo entrar. Já estamos com 17 segundos, ainda não apareceu. Mas eu vou lá falando aqui. Estou esperando vocês entrarem para me darem aí alguma sugestão de tema. O que vocês querem? Já perdemos mais alguns, tá vendo? Estamos com 94. Cadê o pessoal? Teoria da pena, erro de tipo, lei de drogas. Professor, fale um pouco sobre concurso de infrações no artigo 76. Estou aqui, voltou. Tá. Vamos falar um pouquinho de erro, né? Erro é um tema importante, cai com muita frequência na prova e pode aparecer. Depois eu falo um pouquinho sobre os outros temas aqui. Estou aqui monitorando as coisas que pediram. Muito bem. Beleza, vamos lá. Vamos falar então um pouquinho sobre erro. Erro é um tema relativamente simples. A Alana Pádua fala tudo. Alana, você é aluna da turma de segunda fase da OAB? Você é aluna da turma de delegado? Porque eu acho que eu confundo você com uma outra aluna parecida com você da turma de delegado. Não tenho certeza. Depois você confirma para mim aí, ou se você faz as duas de repente, né? Não sei. Mas vamos lá. Então, vou falar, tá, depois eu falo do estado de necessidade de legítima defesa, que eu também acho que é importante. Mas vamos falar aqui primeiro sobre erro. Beleza? Sobre erro. Erro de tipo, erro de proibição, discriminante putativa, erros acidentais, ou seja, há várias hipóteses de erro, legal? Vários tipos de erro diferentes. Só tomar meu café aqui, senão vai esquentar. Esquentar não, né? Se esquentar seria ótimo, vai esfriar. Mas vamos começar pelo erro de tipo. O que é o erro de tipo? Ah, então tá certo, Alana. Eu lembrei de você aqui da turma de delegado. E aí fiquei na dúvida se você estava fazendo as duas ou se você estava aí assistindo para pegar uma carona para delegado. Maravilha, vamos lá. Então, erro de tipo. Erro de tipo está no caput do artigo 20. Caput do artigo 20 do Código Penal trata do erro de tipo. Ele ocorre quando o agente acha que está fazendo uma coisa, mas na verdade ele está realizando o tipo penal. Ele não sabe disso. Ele tem uma má representação da conduta dele. Ele representa a conduta dele de forma equivocada. Ele representa a conduta dele errado. Então, o erro de tipo ocorre quando ele acredita que está praticando uma conduta, na verdade, está realizando o tipo penal. Eu acho que estou matando um animal, na verdade era uma pessoa. Eu acho que estou transando com uma menina de 14 anos, na verdade ela tinha menos de 14 anos, era um estupro de vulnerável. Eu acho que estou praticando um dano contra um objeto, na verdade tinha uma pessoa escondida ali, eu acabo lesionando a pessoa. Então eu estou em erro de tipo no homicídio, erro de tipo na lesão, porque eu não sei o que eu estou fazendo de verdade. O erro sobre elemento do tipo, ele se caracteriza por essas circunstâncias. Ele se caracteriza por uma circunstância em que eu acho que estou fazendo uma coisa, quando na verdade eu não estou. Eu não estou. Já caiu na prova de segunda fase, pelo menos umas 3 ou 4 vezes, em questões absolutamente inovadoras, vamos dizer assim. Nenhuma delas foi aquela clássica dos clássicos, a não ser a da prova passada, na peça, que era o erro de tipo no estupro de vulnerável, que é uma questão clássica, está em todos os livros, e que eu disse na sala de aula que inclusive achava que seria mesmo o argumento da peça. Eu disse que, na minha opinião, a peça seria uma alegação final e que o crime seria um crime de estupro de vulnerável e a questão envolveria o erro de tipo. Enfim, dei sorte, né? Tomara que eu dê sorte também nessa prova de vocês. Mas, vejam só, erro de tipo no estupro de vulnerável, disse que não sabia a idade. Conheceu a moça num bar, o bar era proibido para menores de 18, vendia bebida alcoólica, etc, etc. Ou seja, ele não sabia que estava transando com a menina de 13 anos. Ele achava que ela tinha mais de 14. Já caiu
no tráfico de drogas. Dizia que uma determinada senhora transportava remédios a pedido de alguém, mas que no meio desses remédios havia cocaína escondida, e que ela não sabia disso. Ela não sabe que está transportando drogas. Como ela não sabe que está transportando drogas, não há para ela dolo de traficar drogas. Ela não pode responder pelo tráfico de drogas. Simples, né? Bastante simples a questão. Caiu uma outra questão no crime de calúnia. Calúnia é imputar falsamente fato definido como crime a alguém. A questão dizia que o seu José imputou falsamente uma corrupção a um defensor público, achando que era verdade. E se ele achava que era verdade, obviamente que não havia o crime para ele. Então são circunstâncias, todas elas, com o mesmo ponto em comum, que é o que você vai buscar na prova para que a resposta seja erro de tipo. Ele pratica o fato definido no tipo, traficou drogas, matou uma pessoa, transou com a vulnerável, imputou falsamente a corrupção ao defensor, mas ele não sabia. Ele não sabia que estava fazendo isso. Esse é o erro de tipo. Se eu não sei o que eu estou fazendo, eu não tenho dolo. E se eu não tenho dolo, eu excluo a tipicidade dolosa. Se for evitável, posso até responder por culpa, desde que eu tenha culpa. Eu errei por imprudência, eu errei por negligência, eu errei por imperícia. Respondo na modalidade culposa. Então vejam, o erro de tipo, quando inevitável, torna o fato atípico, quando evitável, responde na modalidade culposa. Mas é claro que essa evitabilidade tem que ser provada. Então é preciso provar que ele tinha culpa, que ele agiu com imprudência, com negligência, com imperícia. Do contrário, não é possível caracterizar para ele a modalidade culposa. E, obviamente, que só haverá o crime culposo se o tipo admitir a modalidade culposa, como está perguntando o Tiago. Se o tipo penal não tem modalidade culposa, o fato é atípico, obviamente. Imagina um furto. Eu subtraí um telefone, acreditando que era meu, na verdade era alheio. Era igual ao meu, eu peguei errado e levei. Tem furto culposo? Não. Então, ainda que você constate que eu agi com imprudência, com negligência, não tem furto culposo. Como não tem furto culposo, não dá para tipificar o fato na modalidade culposa, simplesmente porque ela não existe, ok? Então, isso caracteriza um erro de tipo evitável, porque eu agi com culpa, mas a evitabilidade desse erro, ela não levará a nada, porque não há modalidade culposa na lei. Muito bem. Erro de proibição, pessoal. O erro de proibição, diferente do erro de tipo, ele ocorre quando o agente sabe o que está fazendo, quer fazer, sabe o que está fazendo, quer fazer, mas ele não sabe que esse fato é crime. Ele erra quanto à ilicitude do fato. Ele erra quanto à ilicitude do fato. Portanto, ele sabe o que está fazendo, ele tem consciência, ele tem dolo, mas ele não sabe que esse fato é crime. Pode acontecer de três formas, pode ser direto, indireto ou mandamental, mas eu não vou aprofundar isso aqui, vocês têm aí a aula sobre erro, a gente tratou disso lá, é só para a gente relembrar como é que funciona. E ele está localizado na culpabilidade, dentro da potencial consciência da ilicitude. Então ele sabe o que está fazendo, mas ele não tem consciência da ilicitude do fato que ele está praticando. Como ele não tem consciência da ilicitude do fato, ele então será isento de pena. Agora, o erro de proibição também pode ser evitável. Quando é que o erro de proibição será evitável, pessoal? Quando ele, embora não tendo consciência da ilicitude, podia ter essa consciência. Era possível a ele chegar até essa consciência da ilicitude. Ele não sabia que era crime, mas era possível saber. Ele podia ter alcançado a consciência da ilicitude. Isso é o que caracteriza o erro de proibição evitável. Ok? Isso é o que caracteriza o erro evitável. Então, lá no erro de tipo, a evitabilidade se caracteriza pela culpa. Teve culpa, o erro de tipo é evitável. Aqui no erro de proibição, ele se caracteriza, a evitabilidade dele se caracteriza pela consciência em potencial da ilicitude. Ele não sabia que era crime, mas ele podia saber. A última vez que caiu na prova foi na primeira fase, uma questão dizendo que um holandês veio para o Brasil trazendo maconha para consumo pessoal, porque achou que aqui era permitido como na Holanda.
Ele sabe que está transportando maconha para consumo pessoal? Sabe. Ele quer transportar maconha para consumo pessoal? Quer. Ele realiza o fato típico, portanto? Sim. Mas ele não sabe que isso é crime no Brasil. Podia saber? A questão não deixava claro se podia ou não. Então a resposta era erro de proibição. Mas imaginem que a questão diga que ele, quando comprou o pacote turístico para vir para o Brasil, foi informado de que no Brasil as políticas de drogas eram mais severas. E que, sendo mais severas, ele deveria ter cuidado com isso. Ou seja, está dizendo para ele que é preciso se informar sobre o assunto. Está dizendo para ele que ele tem que chegar à conclusão de se é crime ou não. Aí o erro seria evitável. E qual é a consequência do erro evitável? Ele responderá pelo crime, mas ele terá uma diminuição da pena dele. Ele responderá pelo crime, mas terá uma diminuição da pena dele. O pessoal está aqui conversando, né, no pessoal da presencial. Eu não estou acompanhando, agora eu vi aqui que estão conversando. Valeu, Pimenta e tal. O Pimenta, eu não vi o que o Pimenta escreveu e eu acho que eu não consigo mais ver aqui o bate-papo desse, se eu consigo. Queria mandar um salve para o grupo penal segunda fase, entendi. Aí o pessoal está respondendo aí o salve dele. Maravilha. Então só aí, batendo papo, em vez de prestar atenção na aula. Brincadeira. Só uma bronquinha de leve para não perder. Para não perder o hábito, né? Afinal de contas, a gente fica com saudade do Rodrigo Belo. Rodrigo Belo, o pessoal do online não sabe disso, mas o pessoal do presencial é testemunha de que o Rodrigo Belo é o cara mais chato da face da Terra. Fica dando bronca nos alunos lá da segunda fase presencial todos os dias na aula. Todos os dias ele tem uma bronca diferente para dar. Então a gente fica com saudade do Rodrigo Belo, e ficando com saudade do Rodrigo Belo, eu estou aproveitando para dar uma bronca aqui no pessoal da presencial, que ao invés de prestar atenção na aula, olhar para o código e ir acompanhando os artigos que eu estou falando, tá aí batendo papo aqui no chat. Daqui a pouco eu tenho aqui um lugar, ó, banir usuário. Então eu posso banir os usuários aqui. Brincadeira, não vou banir ninguém não, ok? Tô brincando. O pessoal tá aí falando as coisas que o Rodrigo Belo fala, né? Juvenil, Maoi, né, e tal. O pessoal aí só sacaneando. Eu até achei que o Rodrigo Belo fosse aparecer por aqui para dar uma olhada na nossa aula ao vivo, mas ele esqueceu completamente a segunda fase, está lá de férias, está curtindo um friozinho em Curitiba, até onde eu sei, ele estava por lá, foi passar lá as festas de final de ano com a família da mulher dele, e aí abandonou completamente as nossas aulas aqui da segunda fase, né? Não, brincadeira, ele está corrigindo peça, ele está mandando e-mail, ele está postando coisas lá na página dele, mas eu achei que ele fosse aparecer hoje aqui para falar um pouquinho com a gente. Não apareceu, mas é isso aí. O pessoal aqui homenageando o Rodrigo Belo direto, vai na retinha, oi, juvenil, tal. O pessoal homenageando aqui o Rodrigo Belo, grande figura, grande figura. Beleza, falamos do erro de tipo, do erro de proibição, vamos na discriminante putativa agora. Coincidentemente, Tiago aqui acabou de pedir para falar um pouco sobre isso. Vou ser bem objetivo com vocês. Para que a resposta da questão seja discriminante putativa. Para que a resposta da questão seja discriminante putativa. É necessário que a questão te dê uma situação fática. Uma situação fática qualquer. Uma situação fática dizendo assim: o João achou que estava em legítima defesa porque viu alguma coisa na frente dele que o fez acreditar nisso. O Carlos achou que estava em estado de necessidade porque viu alguma coisa na frente dele que o fez acreditar nisso. Isso é o que tem que aparecer lá na questão para que a resposta seja discriminante putativa. O clássico já caiu na prova de segunda e de primeira fase, que é aquela questão do inimigo que está andando na rua, encontra com outro inimigo, ao encontrar com o inimigo leva a mão na cintura, e ele achando que o inimigo vai sacar uma arma, saca primeiro para atirar. Essa questão é a questão clássica da discriminante putativa. Aquela em que você tem uma legítima defesa de natureza putativa, porque você achou que o seu inimigo ia atirar em você, quando na verdade ele não ia atirar em você. Ou seja, essa é uma questão clássica sobre discriminante putativa. Clássica. Mas poderia ser um estado de necessidade? Sem nenhum problema. Imagina uma questão de prova que te diga que o pai estava na praia com o filho quando viu um cachorro correndo na direção do filho.
e que ele, achando que o cachorro ia avançar no filho dele, ele bateu com a barraca no cachorro para proteger o filho. Isso seria estado de necessidade. Se o cachorro realmente fosse morder o filho, real, excluiria a ilicitude. Como não ia, o cachorro ia brincar com o filho dele, ele que se confundiu, estado de necessidade putativo. É possível um estrito cumprimento do dever legal putativo? Claro. Imagina um policial que vê um cara tentando abrir o próprio carro porque perdeu a chave, quebrando o vidro. Imagina, perdi a chave do meu carro. Aí, para tentar abrir a porta, eu estou lá com um arame tentando abrir a porta. A polícia passa e olha lá o cara roubando o carro, furtando o carro. E me prende em flagrante. Na verdade, não tinha flagrante nenhum, porque não tinha crime nenhum, o carro era meu. Então, esse policial, ao me prender, ele está em estrito cumprimento do dever legal putativo. Estrito cumprimento do dever legal putativo. E aí, onde é que você vai colocar a discriminante putativa? No artigo 20, parágrafo 1º, que diz que é isento de pena se o erro for plenamente justificado pelas circunstâncias. Portanto, a discriminante putativa, ela isentará de pena quando o erro for plenamente justificado pelas circunstâncias. Mas se o erro não for justificado, ele podia ter prestado mais atenção, ele podia ter escapado desse erro. Ele responderá culposamente. Nas situações de discriminante putativa, ele age com dolo, mas ele responderá culposamente, como se tivesse tido culpa. Por isso essa culpa é chamada de culpa imprópria. Eu estou tentando acompanhar aqui as postagens aqui do lado, mas confesso que eu estou prestando mais atenção naquelas que envolvem o que eu estou falando, né? Então, o Everson disse assim, o erro de tipo exclui a tipicidade, a discriminante putativa exclui a ilicitude? Não. A discriminante putativa, ela é equivocada aqui no Brasil. O Código Penal tem um equívoco quanto a isso. Ele adotou uma teoria que ele não deveria ter adotado, mas você não tem que se preocupar com isso na prova. Ela exclui a culpabilidade. Ela está dentro da potencial consciência da ilicitude, ok? Então ela exclui a própria culpabilidade. Ela exclui a própria culpabilidade. A legítima defesa, o estado de necessidade, o estrito cumprimento do dever legal, o exercício regular do direito são excludentes de ilicitude, se forem reais. Se forem putativos, o fato é típico e é ilícito. Mas eu vou excluir a culpabilidade pela discriminante putativa. Eu vou excluir a culpabilidade pela discriminante putativa. Aí o Lincoln está dizendo, é o caso do corredor sul-africano? Não sei qual é o caso do corredor sul-africano, mas se é isso, ele achou que estava em legítima defesa quando na verdade não estava e matou alguém, alguma coisa assim. É isso, é o caso daquele policial do BOPE aqui no Rio de Janeiro, que atirou no cara achando que era um traficante armado e na verdade era um morador da favela, com uma máquina de furar fazendo manutenção da própria casa dele. É um caso de legítima defesa putativa naquela situação, ok? Então é isso, você vai colocar lá no artigo 20, parágrafo 1º, vai tipificar essa situação, ou vai fundamentar a questão nesse artigo 20, parágrafo 1º. Então a gente viu aqui as três principais hipóteses de erro. Erro de tipo, erro de proibição, discriminante putativa. Essas são as três hipóteses mais importantes de erro. Aquelas três hipóteses que aparecem com uma frequência maior. Agora, além disso, a gente tem os erros acidentais. Quais são os erros acidentais? Quais são os erros acidentais? Quais são as situações de erro acidental? A primeira é o erro quanto ao objeto. Essa não tem muita importância. Imagina que eu entre aqui na minha casa querendo furtar um iPad. Aí eu sei que o iPad fica guardado numa gaveta no escritório. Eu vou até a gaveta do escritório, abro a gaveta do escritório. Ao invés de subtrair o iPad, eu subtraio um outro aparelho qualquer que fica guardado lá dentro que parecia com o iPad. Desde que ele tenha valor econômico, é furto do mesmo jeito. Então, não tem relevância aqui se eu subtrair o que eu queria ou se eu subtrair outra coisa qualquer. O pessoal está discutindo aí o caso do corredor lá, do maratonista. Vamos lá, vamos prestar atenção aqui na aula. Então, erro quanto ao objeto não tem muita relevância, não. A não ser que eu misture isso com outro tema, misture isso com uma outra situação mais relevante, como o princípio da insignificância, o crime impossível, não tem muita relevância. Erro quanto à pessoa, 20, parágrafo 3º. Quero matar uma pessoa, confundo uma outra com ela, mato a pessoa errada. Quero estuprar uma pessoa, confundo uma outra com ela, estupro a pessoa errada.
Quero caluniar uma pessoa, confundo a outra com ela, calunio a pessoa errada. Respondo como se eu tivesse praticado o crime contra quem eu queria praticar. Artigo 20, parágrafo 3º. O artigo 20, parágrafo 3º vai ser usado por vocês na prova se ficar caracterizado que ele confundiu a pessoa, ok? Ele queria praticar contra uma pessoa, praticou contra outra pessoa. Ele escolhe a vítima errada, ele já age contra a vítima errada. A vítima certa nem está lá. Ele confundiu, era parecida fisicamente, tinha características semelhantes, ele confundiu uma pessoa com a outra. Isso é o que caracteriza o erro quanto à pessoa, ok? Beleza. Você não deve confundi-lo com erro na execução. Aberratio ictus, que está lá no artigo 73 do Código Penal. O aberratio ictus, que está lá no artigo 73 do Código Penal, ele ocorre quando, por erro ou acidente na execução, eu acabo atingindo uma pessoa diferente daquela que eu queria atingir. Eu queria atingir a pessoa A, acabei atingindo a pessoa B. Não porque escolhi a pessoa errada, mas porque errei o tiro, sou ruim de mira, atingi a pessoa errada diretamente. Isso é o que caracteriza o erro quanto a o erro na execução. Então o artigo 73 traz a mesma solução do erro quanto à pessoa. Se eu queria atingir uma pessoa e por erro na execução, erro ou acidente na execução, atingi outra, eu respondo como se tivesse atingido aquela. Como se eu tivesse atingido a pessoa que eu queria atingir. A pessoa que eu queria atingir lá dentro. Ok? Beleza. Já o resultado diverso do pretendido, pessoal, ocorre em prova numa única situação. Quero atingir a coisa, atingir a pessoa. Se eu quero atingir a coisa e atingir a pessoa, resultado diverso do pretendido, que está lá no artigo 74 do Código Penal. Vou responder por esse crime culposamente. Não respondo pelo dano tentado, respondo só culposamente em relação à pessoa. E se eu atinjo a coisa e a pessoa? Aí eu respondo pelos dois. Já caiu uma vez na prova. A questão dizia que a Maria, com raiva de uma mulher, queria quebrar a vidraça da casa dela. Atirou uma pedra contra a vidraça para quebrar a vidraça da casa. Mas acabou quebrando a vidraça e atingindo também a moradora que estava lá dentro, que acabou morrendo por isso. Dano por causa da janela, que quebrou. Se não tivesse quebrado, não teria o dano, mas ela quebrou em concurso formal com o crime de homicídio culposo, porque ela culposamente atingiu aquela mulher lá. Então, dano em concurso com o crime culposo praticado por ela. Essas são as hipóteses principais de erro. Falamos dos 3 principais e falamos aí de 5 acidentais, de 4 acidentais. Erro quanto ao objeto, erro quanto à pessoa, aberratio ictus e resultado diverso do pretendido, ok? Beleza. Vamos ver aqui, que tem umas perguntas aqui. O Marcos está pedindo desculpa aí. Nenhum problema, Marcos, por você ter comentado do corredor lá, não tem nenhum problema. A Belle está dizendo, professor, sobre o erro de tipo e crime impossível, por exemplo, no caso de ocultar o corpo achando que a pessoa estava morta, quando na verdade não estava, por que erro de tipo e não crime impossível? Não, na verdade, não é que seja erro de tipo, né? Belle deve ser Isabelle. Isabelle, na verdade, o que você tá confundindo as coisas aqui. Vamos lá. Eu não tenho mais dolo de matar, porque eu acho que o cara já morreu, eu vou ocultar o cadáver. Só que não é um cadáver, é uma pessoa viva. Quando eu jogo ele lá no rio, vamos imaginar que não fui eu que tentei matar, ok? Não fui eu que tentei matar. Chego na minha casa e encontro um cara caído aqui dentro, acho que ele está morto. Aí eu falo, pô, tem que sumir com esse cadáver, né? Porque isso vai dar problema para mim, tá dentro da minha casa. Imagina que não fui eu que tentei matar. Eu vou só praticar ocultação de cadáver. Aí eu pego o cadáver, jogo num rio para ocultar o cadáver. Dolo, ocultação de cadáver. Depois se descobre que o cara estava vivo e que ele morreu na hora que eu joguei ele no rio. Vamos dividir em 2 partes. Posso responder por homicídio? Eu matei, mas eu sabia que estava matando? Não. Então eu estou em erro de tipo no homicídio. Beleza? Erro de tipo no homicídio. Exclui o dolo, torna o fato atípico. Fui imprudente? Se fui, posso até responder por homicídio culposo, porque aí o meu erro de tipo seria evitável. Mas eu não vou nem entrar nesse mérito. Agora vamos olhar para a ocultação de cadáver. Tinha cadáver? Não. Crime impossível. Crime impossível. O erro de tipo e o crime impossível andam muito próximos. Eles são inversos. Se eu mato uma pessoa sem saber que estou matando porque eu achei que era um cadáver, eu estou em erro de tipo no homicídio. Se eu tento ocultar um cadáver que não era um cadáver, era uma pessoa viva, é crime impossível na ocultação de cadáver, porque o objeto é
impróprio, porque o objeto é impróprio. Beleza. Professor, na página 174 do Manual de Prática, está dizendo que o crime 218A é de dano e formal. Mas antes diz que não é necessário dano. Me explica. 218A é aquele crime de induzir o menor a presenciar o ato sexual, não é isso? Deixa eu só conferir aqui. 218A. Praticar na presença de alguém menor de 14 anos ou induzi-lo a presenciar conjunção carnal ou outro ato libidinoso a fim de satisfazer a lascívia própria de outro. Beleza. É exatamente isso. O crime é de dano, porque ele pode causar um dano à moralidade desse menor de 14 anos. Então ele pode levar a esse dano. Ok? Então o crime é de dano. Protege a liberdade sexual de um dano. Agora ele é formal porque esse dano não precisa acontecer. Ou seja, ainda que a moralidade sexual do menor não sofra o dano, o crime já está consumado quando a conduta é praticada. É essa que é a diferença. Que nem extorsão mediante sequestro. Extorsão mediante sequestro é um crime de dano contra o patrimônio? É, mas é formal, não precisa pagar o resgate. Basta sequestrar a pessoa, ok? Basta sequestrar a pessoa. O Everton pegou a minha resposta pela metade, provavelmente, né? Eu falei para a Belle o seguinte: imagine que você não quis matar a pessoa. Então, se você não quis matar a pessoa, só encontrou o cadáver e decidiu ocultar, erro de tipo no homicídio, crime impossível na ocultação. Agora, se foi você quem tentou matar primeiro, aí passa a ser erro na causalidade. E aí se resolve pela teoria do dolo geral, ok, Everton? Aí você está coberto de razão aqui no que você está dizendo. Novaes, essas aulas estarão disponíveis depois? Pergunta a Monique. Monique, já estão, ok? Elas estão sendo postadas. Se você correr o seu mouse aí para baixo, você vai ver que já tem 3 partes. Legal? Então, essa parte que nós estamos agora é a parte número 4. Vocês podem sim assistir depois as aulas, não tem problemas nenhum. Fabiano já tinha até respondido que as aulas estão disponíveis aí abaixo. Então, vocês podem assistir sem qualquer problema depois. Bom, eu não me lembro aqui os outros temas que o pessoal tinha pedido para falar, mas eu tinha planejado que a gente fosse aí até umas 8h30. São 8h18 aqui no meu relógio. Esse bloco já está com 27 minutos. Vou interromper esse bloco e volto e a gente faz mais um aí de 15 minutos para a gente fechar, ok? Pensem aí nos temas que vocês querem falar. Até já.